Ouça agora uma mensagem na voz do pastor Jorge Lima. Amós capítulo 4, verso 12. Amós capítulo 4, somente o verso 12. Vamos ler? Por isso ainda o castigarei, ó Israel, e porque eu farei isto com você, prepare-se para encontrar-se com o seu Deus, ó Israel. Amém. Prepara-te, ó Israel, para encontrar-te com o Senhor teu Deus. Pode fechar as Bíblias, pode se assentar em nome de Jesus. Eu gostaria que você olhasse bem para a pessoa que está do seu lado. Olhe bem dentro dos olhos dela e diga assim: meu irmão. Não, com mais firmeza, que você está muito mole. Fala: meu irmão, você está preparado para encontrar com o Senhor teu Deus? Amém. Agora olha para mim. Queridos, essa palavra que o profeta Amós profetizou no tempo, em um certo período da história, não era novidade, porque ela já tinha sido falada no tempo que Israel saiu do Egito. Prepara-te, ó Israel. A palavra Israel significa nação de Deus, povo de Deus. É isso que significa Israel. Aqui Deus está dizendo: prepara-te, ó povo de Deus, para encontrar-se com o Senhor. Queridos, nós tivemos momentos aqui de alegria. Tivemos aqui bexigas estourando, cornetas se assoprando, pessoas dançando. Modéstia à parte, perdoa aí, mas eu danço muito. Agora, a verdade é que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é nós estamos envolvidos em um lugar de alegria, de comunhão, onde estamos nos fortalecendo na amizade. Outra coisa é nós estarmos preparados para irmos encontrar com Deus. Se Jesus levar mais 1000 anos para voltar, mas eu morrer amanhã, amanhã será o que nós podemos falar nas entrelinhas, o meu encontro com Jesus. Se você morrer daqui uma semana, Jesus chegou para você. Se você morrer depois da manhã, Jesus já chegou para você. Mas a ideia aqui é estar preparado. Queridos, Israel estava afundado no pecado, e Deus estava dizendo que iria trazer um juízo contra eles. Deus estava dizendo que iria castigar o povo de Israel severamente, se eles não se arrependessem. Essa história aqui se passou há 3000 anos atrás. Agora escute como isso tem a ver nos dias de hoje. Eu estava analisando o livro de Amós, e o pecado de Israel eram 3, entre tantos. Primeiro, Israel estava afundado nos vícios. Naquela época era o vício da bebida. 3000 anos atrás, as pessoas já viviam presas a vícios da bebida. 3000 anos depois, as pessoas vivem presos aos vícios, muitos e muitos, ao vício do álcool, ao vício das drogas, ao vício da nicotina. Segundo, Israel vivia preso na idolatria e na feitiçaria. Eles gostavam de tudo que era tipo de imagem de escultura. Eles faziam deuses de tudo. Adoravam sol, adoravam boi, adoravam homens, adoravam mulheres. Eles eram feiticeiros, eles faziam espiritismo, mexiam com necromancia. Eles eram idólatras e espíritas. Veja nos dias de hoje, temos no Brasil ainda vários e vários deuses e muita gente mexendo com espiritismo. Terceiro, o grande pecado de Israel era promiscuidade sexual. Israel vivia um momento onde as moças não respeitavam os pais e tinham relação com qualquer jovem. Os rapazes tinham relações tanto com moças quanto com questões homoafetivas. Por causa da idolatria,
por causa dos vícios, por causa da feitiçaria, por causa da promiscuidade sexual, por causa de todos esses pecados que eu falei, Deus estava dizendo: eu vou punir vocês, eu vou trazer uma correção severa a vocês. E o povo então começou a perguntar para o profeta: qual é a nossa chance? E o profeta dizia: a chance de vocês é: prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. A chance de vocês é: deixem o pecado, se arrependam do que estão praticando, se arrependam do que estão fazendo. Quem bebia não beba mais, quem usa drogas não use mais, quem fuma não fume mais, quem adulterava não adultere mais, quem vivia promiscuamente na área sexual não viva mais dessa forma, quem ainda é idólatra e gosta de esculturas, imagens, não goste mais, quem mexe com feitiçaria não mexa mais. Prepara-te, ó Israel, porque vai haver um acerto, vai haver um momento de acerto, vai haver. Prepara-te, ó Israel. Interessante que aqui o profeta estava profetizando para o povo de Deus, não era para os livres pensadores que acreditam em tudo ou não acreditam em nada, era para o povo de Deus. Então a mensagem nessa noite ecoa-se depois de 3.000 anos. Eu estou aqui para dizer: prepara-te, ó igreja do povo, para encontrar com o Senhor teu Deus. Prepara-te, abandone as práticas erradas, abandone o pecado, porque mais cedo ou mais tarde ele vai te separar de Deus, porque o pecado é a única coisa que separa o homem de Deus. Não existe outra coisa. O pecado é que separa o homem de Deus. É necessário termos arrependimento. Diga: arrependimento. A palavra arrependimento significa mudança radical. Você está indo nessa direção, você vira, porque você descobriu que estava errado. Isso é arrependimento. Então o que a palavra está dizendo em prepara-te, ó Israel, para encontrar com o seu teu Deus é: se arrependa. É necessário se arrepender dos seus pecados. Quando João Batista andou sobre a terra, anunciando que Jesus Cristo viria, ele então disse uma palavra maravilhosa, Mateus 3:2, ele disse assim: arrependei-vos, Marcos 3, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependam-se, é necessário arrependimento. O arrependimento, quando nós aceitamos a Jesus, o arrependimento da nossa vida de pecado é extremamente fundamental. Para quê? Para que você possa ser livre, liberto e ter uma nova vida. Só que no decorrer da tua vida cristã, a Bíblia diz em Provérbios 7, verso 20: não há justo nenhum sequer que faça o bem e que nunca peque. Mesmo depois de ter aceitado Jesus e ter se batizado, volta e meia nós nos deparamos com algumas situações de pecado na nossa vida, as quais podem nos separar de Deus. Mas para que isso não aconteça, o que nós temos que fazer? Nos preparar, nos arrepender. Arrepender das pornografias, arrepender dos adultérios, arrepender das mentiras, arrepender-se dos vícios. Aí você pode pensar: pastor, se é tão importante o arrependimento, por que tem pessoas que não se arrependem, mesmo dentro da igreja? Tempo atrás eu ouvi uma moça dizer para mim: pastor, eu saí da igreja, fui lá fora, curti, fiz um monte de coisa errada, voltei para a igreja. O único problema é que hoje eu estou me sentindo bem na igreja, agora que eu voltei, mas eu ainda não consigo sentir arrependimento do que eu fiz lá fora. Porque lá eu estava bebendo e indo para motel dormir com o namorado e com paquera que eu arrumava. O que eu quero dizer para você com esse ponto que eu estou te ensinando é que muitas pessoas não se arrependem, mesmo estando dentro das igrejas. Elas não se arrependem. Essa moça voltou, faz um mês que ela está na igreja, e ela falou para mim esses dias isso. Depois de um mês da igreja, ela disse com todas as palavras: eu não estou arrependida. E isso é um problema sério. As pessoas não se arrependem porque elas estão corrompidas. A palavra corrupção, que
que a gente ouve muito falar na política. A política está cheia de corrupção, o esporte está cheio de corrupção. A palavra corrupção, ela é derivada, ela significa apodrecer aos poucos. Dobre a sua atenção, por favor, que aqui é muito sério. Corrupção é olha para mim, é apodrecer aos poucos. Muitas pessoas não se arrependem porque elas foram apodrecendo aos poucos. Olha, antigamente eu achava errado a homoafetividade, mas depois eu fui vendo algumas pessoas homoafetivas, sabe, tendo a misericórdia de Deus, ajudando uma coisa ou outra. Chegou um tempo, eu já fiquei meio confuso. Passou um tempo, eu acho até hoje que os homoafetivos, eles vão ser salvos sim, mesmo que não se arrependam e que continuem na prática da homoafetividade, eles vão ser salvos. Uma pessoa que pensa assim dentro da igreja, ela não começou pensando assim, ela foi se corrompendo. Uma mocinha bonitinha, charmosinha da igreja, ela vai tirar férias na praia, e ela vai com um biquinizinho bem bonitinho, bem discreto. Mas aí ela começa a se incomodar, e ela começa a apodrecer, diga apodrecer. Ela começa a se corromper. Aí ela começa a pensar assim, ah não, esse biquíni tá cafona, eu quero uma roupa mais... Aí ela começa a ir com a calcinha asa delta, extremamente excitante. Aí passa alguns dias, não está legal, um topzinho e um fio dental. Isso, quando pensa que não, lá está a mulher, a moça, que serve a Deus, que está na igreja, que está de férias, mas agora está mostrando tudo, porque se corrompeu e acha que não tem nada de errado. Por que ela não se arrepende? Porque ela se corrompeu. Ela simplesmente se corrompeu. Por que tem pessoas que não se arrependem, mesmo estando dentro da igreja? Porque tem um coração duro. Queridos, eu li um texto em Apocalipse que eu fiquei impressionado. Em Apocalipse 15, mostra que Deus traria um juízo vai trazer um juízo forte sobre a vida de todos os pecadores que não se arrependerem. Mas a Bíblia diz, no verso 10 de Apocalipse 15, o João, que teve a visão do Apocalipse, ele viu e ele diz assim: e eu vi homens que andaram nas ruas, gemendo e gritando por causa do calor. A Bíblia diz que depois que Jesus Cristo vier à terra, quando for haver um acerto de contas, está na Bíblia, o sol vai esquentar 7 vezes mais. Já imaginou o que é isso? 7 vezes mais, diz o livro de Isaías. Então aqui o João, ele teve a visão. Eu vi homens que andavam pela rua, gritando de dor, gemendo por causa do calor, mas não se arrependeram, mordiam a língua de dor, mas não se arrependiam da sua idolatria, da sua feitiçaria e das suas imoralidades. Tem pessoas que não se arrependem, porque o coração é duro. Tem pessoas dentro das igrejas e tem aos montes, que numa oração de comunhão, num louvor de comunhão, ele não consegue nem sequer cumprimentar a outra pessoa. Diz que ama, que gosta, mas não se sente nem sequer bem de dar um abraço no irmão, de dar um abraço na irmã. São pessoas que ainda não se arrependeram de não viver em paz, em amor. Pessoas que não se arrependem porque o coração é duro. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Não precisa responder, abrir a boca, responde num pensamento. Você anda arrependido dos seus pecados? Você se arrepende dos seus pecados? Você sente que tem um coração duro e Deus está querendo bater e você não deixa a pedra quebrar? Será que você não está aceitando coisas pecaminosas na sua vida, no seu lar, na sua amizade, às vezes até no seu convívio de igreja? Será que você não está aceitando coisas erradas porque você já está corrompido? Mas vamos continuando. É necessário nos arrepender em primeiro lugar. O arrependimento, ele tem algumas marcas. Primeiro, o que prova que uma pessoa está arrependida? Uma pessoa arrependida dos pecados, ela não pratica mais aquele pecado. Por quê? Ela estava indo para cá,
entendeu que era pecado, ela vira radicalmente. Ela não vai virando aos poucos, ela vira radicalmente. Eu contei aqui esses dias, vou contar de novo. Eu era cachaceiro, eu era um homem de avenidas de prostituição, eu era um homem que vivia no meio das gangues extremamente violentas na minha cidade. Quando eu aceitei Jesus, eu saí da igreja dizendo: de hoje em diante eu não encho mais a cara, não bebo mais. De hoje em diante eu não vou mais para balada. De hoje em diante eu não vou mais para as avenidas de prostituição. Não vou mais para as avenidas de travestis. De hoje em diante eu não brigo mais com a minha família. Não xingo mais a minha mãe. De hoje em diante eu não faço isso, não faço aquilo. Automaticamente houve uma mudança radical. Arrependimento. Diga arrependimento. Segundo, o arrependimento, quando a pessoa está verdadeiramente arrependida, ela pode passar pelaquele lugar onde ela passava e ela caía, mas ela não reincide mais. Arrependimento é não reincidir mais. Eu estou tão liberto para a glória de Deus, que eu posso me assentar com meus amigos, aqueles que de vez em quando ainda bebem, sem me dar nenhuma vontade de beber. Lógico que eu não faço isso porque não há necessidade. Eu estou falando que eu posso fazer se eu quiser. Não faço porque não há necessidade. Quando você se arrepende dos pecados, você consegue passar por lugares que antes você caía, mas agora você fica em pé, porque você está arrependido. Então você não reincide mais. Terceira marca que mostra o arrependimento: a pessoa que está arrependida dos pecados, quando vem as consequências, porque quando um pecado é descoberto, vem as consequências. Diga consequências. Vem a esposa que agora quer se separar. Vem os filhos que agora dizem para o pai que sente-se humilhado pelo pai não ter sido fiel à mãe dele. Vem a quebra de ministério, vem várias coisas. Junto com essas consequências, a pessoa que está arrependida deve se manter humilde. Deve se manter humilde, porque ela pecou. Quando você vê alguém que pecou e agora está sendo afrontado por causa da consequência, e essa pessoa que pecou bate boca, ela não se põe na posição de humilde, ela não está arrependida. Vou te dar um exemplo. Uma vez na nossa igreja, uma moça que era do nosso louvor lá, do louvor da igreja, ela fez algumas coisas erradas, foi para um motel com um rapaz que ela conheceu, depois ela veio, nós afastamos ela. Depois de uma semana ela chegou no escritório brava, dizendo assim: pastor, eu vou meter a mão na cara de fulana. Eu falei: por quê? Ah, pastor, agora ela não pode me ver, que ela fica falando assim: você, hein, cantava lá na frente, você é essa pilantra de mão cheia, hein? Quem te viu e quem te vê? Quem não te conhece que te compra. Eu vou dar na cara dela. Eu falei: não, isso vai ficar pior do que você já fez. Ela está errada de te tacar pedra, mas tem uma coisa, é consequência. É natural, uns vão ter misericórdia e vão te estender a mão, outros vão tacar pedra, não tem como evitar isso. Agora você, como prova de arrependimento, você vai abaixar a cabeça e vai deixar ela falar o que ela quiser. Quem está entendendo, diga amém. Por quê? Porque quem está arrependido não tem direito de reclamar nada. Quem está arrependido não tem direito de ficar: se não fosse fulano ter feito isso, se não fosse Beltrano, se não fosse... Não tem direito. Se você pecou, pecou. Se você errou, errou. Então prove que você está arrependido, ficando quietinho, humilde. Mateus 3, verso 8. Produza, pois, frutos dignos de arrependimento. Quando a pessoa está arrependida, ela não pratica mais, ela não reincide, e ela tem um fruto de se manter humilde. A Bíblia não tem nenhum trecho que diz que depois que descobriram que Davi estava em adultério, que ele se ensoberbeceu com a cobrança. Não. Ele ficou humilde, abaixou a cabeça e entendeu que estava no pecado e que precisava da misericórdia de Deus. Agora vamos caminhar para o final. Escute, só mais alguns minutinhos. Depois do arrependimento vem a confissão. Diga confissão. Quando você se arrepende, agora é a hora de confessar. Agora é a hora de você chegar para Deus e dizer para Ele: Senhor,
me perdoe porque eu pequei. E quando você fizer isso, coloque nome no seu pecado. Um erro de muitas pessoas é generalizar: Senhor, eu te peço perdão pelos pecados de pensamento, pecado de palavras, pecado de ação, pecado de omissão. Não, Senhor. Quando você vai ao médico, que você chega no médico, você diz assim: doutor, eu estou com dor na coluna. Aí o que o médico diz? Espera aí, calma, não é assim não. Está doendo aonde? Em cima, no meio ou embaixo? Dói quando? Você senta, deita ou em pé? Dói quando você mexe? Dói nas vértebras? Dói, você sente que é no nervo, você sente que é no osso. Calma, aonde que dói? Como que dói? Aí como você fala tudo, o médico pode dar um diagnóstico e curar você. Levando para o lado espiritual, não generalize os seus pecados. Chegue para Deus e diga: Senhor, o meu pecado é falsidade, eu sou uma pessoa falsa. O meu pecado é mentira, eu sou mentiroso. O Senhor viu que ainda hoje eu menti nisso, 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 e eu estou prejudicando as pessoas. Senhor, o meu pecado é que eu sou uma mulher imoral. O meu pecado é que eu sou um homem imoral. Minha família não sabe, minha esposa não sabe, meus filhos não sabem. Mas eu entro em sites pornográficos e depois eu apago o histórico. Mas o meu problema é esse, Senhor, eu sou imoral. Ninguém sabe, mas eu sou. Então quando você conta para Deus aonde está o seu pecado, quando você detalha para Deus qual é o seu pecado, aí Deus ele sabe, mas ele quer te ver se humilhar. Deus ele sabe qual é o pecado que todos nós temos aqui, mas ele gosta de nos ouvir falar e dizer: Senhor, eu faço isso, eu sou isso e eu preciso do Senhor. Me limpa, porque eu estou arrependido. Eu preciso da tua ajuda para ser limpo. E aí então o Senhor vai começar a falar dentro de você. As lágrimas vão ser inevitáveis, muitos vão chorar. Senhor, o Senhor sabe quem eu sou. No fundo eu sou uma lésbica. No fundo eu sou um homem afetivo. Mas aí quando você conversa com Ele, Ele vai no mais profundo de você. Ele vê a tua humilhação. Ele se agrada da humilhação, porque está escrito aqui em Mateus 23:12. Mateus 23:12. Aquele que se humilha, eu exalto. Aquele que se exalta, eu humilho. Então Deus gosta da humilhação. Então quando você chega lá e: Senhor, eu sou isso, 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 peço que o Senhor me ajude, me perdoe, estou arrependido. Você está confessando. Deus ele olha a sua humilhação e Deus te exalta. Ele limpa você de dentro, olha aqui, ó, de dentro para fora. Confesse, converse com Ele. Antes de você dormir lá na beira da sua cama de joelho, ou lá na sua sala, se você tiver mais liberdade lá, só você e Deus. Mas diga quem você é na verdade. Diga o que você tem feito na verdade. Diga para Ele, diga do seu arrependimento e do quanto você precisa dele. Confissão. Não confesse só o seu pecado, confesse também os pecados da sua família. Confesse também os pecados dos seus amigos. Confesse também os pecados do seu pessoal do PG, aqueles que você sabe que tem alguns. Aqui em Daniel capítulo 9, o profeta Daniel diz assim: e tendo eu acabado de fazer petições, e tendo eu acabado também de pedir perdão, hein, Daniel, hein, aquele homem tremendo, de ter pedido perdão pelos meus pecados e pelo pecado do povo de Israel. Depois de ter pedido perdão, um homem chamado Gabriel me tocou. É necessário pedirmos perdão por nós, pedir perdão pela nossa nação. Senhor, perdoa o nosso país, perdoa a promiscuidade sexual, perdoa, Senhor, o abuso infantil que existe na minha nação. Senhor, perdoa os nossos governantes que andam te roubando. Senhor, perdoa a imoralidade do carnaval que tem no nosso país. Perdoa, Senhor, a idolatria, porque está escrito, Salmo 33:12: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Isso quer dizer que maldito é a nação cujo Deus é uma senhora. Então você tem que dizer: Senhor, perdoa a idolatria do meu país, e que o nosso país se torne um país de Senhor e não de senhora.
Perdoa o meu pai, Senhor, porque o meu pai está na bebida. Perdoa o meu pai, porque o meu pai está um amante, nós sabemos. Senhor, eu te peço, perdoa o meu irmão. O meu irmão genético, ele está fazendo isso. Perdoa a minha mãe. Peça perdão pelos seus pecados. Peço perdão pela tua nação. Peço perdão pelos teus amigos. Peço perdão pelos teus filhos. Peça perdão. É muito importante. Eu usei Daniel como exemplo, mas tem vários exemplos na Bíblia. Esdras pede perdão por ele e pelo povo. Neemias pede perdão por ele e pelo povo. Jó pede perdão por ele e pela família dele. Abraão pede perdão por ele e pela família dele. Jacó pede perdão por ele e pela família dele. Quando você se arrepende, quando você confessa, o Senhor traz o perdão. Perdão é limpar você. Você se arrependeu, você confessou, agora o Senhor vem e libera o perdão sobre a sua vida. E depois do arrependimento, da confissão e do perdão, algumas coisas acontecem. Entre elas, você está preparado. Quando tem arrependimento, confissão e vem o perdão de Deus, acontece o que está aqui em Amós. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Ou seja, limpe-se dos seus pecados, arrependam-se, confessem, abandonem, eu vou perdoar vocês. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se arrepender dos seus maus caminhos, eu então ouvirei do céu, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Quando há arrependimento, confissão, quando há abandono das práticas erradas, quando há liberação de perdão para nós, Ele sara a nossa vida, Ele sara nosso casamento, Ele sara nossa família, Ele sara nossos filhos, Ele sara a igreja, Ele sara o Brasil, porque Ele prometeu: se humilhar, se confessar, se arrepender, eu curo a sua terra. Fique em pé, por favor, fique em pé. Escute que isso aqui é tremendo. Então disse Daniel: tendo eu acabado de orar e ter pedido perdão pelos meus pecados e o pecado do povo, veio novamente um homem chamado Gabriel. Gabriel já tinha aparecido para ele antes. E o anjo disse: vem, eu vou te mostrar as coisas que vão acontecer. Quando há arrependimento, quando há confissão, quando há conserto, quando há liberação de perdão de Deus para nós, nós passamos a ter experiências maiores com Deus. Daniel teve uma experiência tão forte que Gabriel foi falar com ele. Tão forte. Mas o detalhe, hein? No verso 22 Gabriel aparece, mas no verso 20 ele diz: tendo eu terminado de fazer pedidos e ter me arrependido dos meus e pedido perdão pelos pecados do povo. Está vendo como funciona? Quando você se arrepende, quando Deus vem e te ajuda, você passa a ter mais experiências com